Bem-vindo ao canal Inteligência Artificial é o futuro e o futuro é agora. A integração da inteligência artificial, IA, na criação musical está transformando profundamente a maneira como os músicos interagem com seus instrumentos. Tradicionalmente, os músicos têm contado com a habilidade manual e a criatividade para gerar sonoridades, mas agora, com o avanço da IA, novos tipos de instrumentos inteligentes estão surgindo, oferecendo aos artistas novas formas de expressão e possibilidades sonoras. Esses instrumentos não são apenas ferramentas passivas, mas sistemas inteligentes que aprendem, se adaptam e colaboram com os músicos, ampliando os limites do que é possível na composição, performance e experimentação sonora. A música, como a conhecemos, está sendo reimaginada à medida que esses instrumentos inteligentes abrem portas para sonoridades nunca antes imaginadas. Esses instrumentos inteligentes são, muitas vezes, alimentados por algoritmos de IA que podem analisar e processar a música em tempo real, permitindo que os músicos interajam com eles de maneiras inovadoras. Por exemplo, um instrumento de cordas pode agora ajustar sua afinação ou modificar sua tonalidade com base no estilo de música que o músico está tocando ou na forma como ele intervém com o instrumento. Ao invés de ser um objeto fixo, o instrumento se torna uma entidade dinâmica, capaz de evoluir conforme a performance, criando sonoridades únicas que são geradas a partir da interação entre o músico e a tecnologia. Essa adaptação em tempo real permite aos músicos explorar uma gama mais ampla de timbres e texturas sonoras, indo além dos limites dos instrumentos tradicionais. Um exemplo prático dessa inovação são os pianos inteligentes, que não apenas tocam as notas conforme as teclas são pressionadas, mas também utilizam IA para analisar o desempenho do pianista e ajustar a resposta do instrumento. Por exemplo, um piano inteligente pode detectar a força com que uma tecla é pressionada, a velocidade com que as notas são tocadas e até o ritmo, ajustando automaticamente a ressonância e a dinâmica de cada nota para criar uma performance mais rica e imersiva. Além disso, alguns desses pianos podem gerar efeitos sonoros inovadores, como reverberações artificiais ou modulação de timbre, que são incorporados durante a execução da peça, criando sonoridades complexas e dinâmicas que são difíceis de reproduzir com instrumentos convencionais. Além dos instrumentos de teclas e cordas, a IA também está redefinindo o uso de instrumentos eletrônicos e digitais, como sintetizadores e baterias eletrônicas. Os sintetizadores equipados com IA podem gerar novos sons a partir de parâmetros simples de entrada, como um acorde ou uma melodia, e, em seguida, modificar esses sons de maneiras que respondem às mudanças no ambiente de performance. Por exemplo, ao tocar um sintetizador inteligente, o músico pode alterar a timbragem, a modulação e o ritmo do som à medida que a performance evolui, sem precisar de ajustes manuais complicados. Essa capacidade de gerar e manipular sons em tempo real oferece aos músicos uma nova forma de improvisação e criatividade, permitindo-lhes explorar novos territórios sonoros sem depender de habilidades técnicas complexas. Além disso, a IA permite a criação de instrumentos que podem aprender e adaptar-se ao estilo musical do músico. Alguns sistemas de IA já são capazes de analisar um conjunto de dados musicais de um músico e, a partir disso, prever e gerar novos sons ou até novos padrões de melodia que se alinham com o estilo do artista. Isso significa que, com o tempo, o instrumento pode evoluir de acordo com o gosto do músico, aprendendo com as interações passadas e sugerindo novas possibilidades sonoras. Essa evolução constante cria uma sensação de co-criação entre o músico e o instrumento, onde a música não é apenas o resultado de habilidades técnicas, mas também da colaboração com a máquina. Outro exemplo fascinante de instrumentos inteligentes são as guitarras equipadas com IA. Alguns desses instrumentos utilizam sensores e algoritmos para reconhecer padrões de toque e estilo, ajustando automaticamente os efeitos e a sonoridade do instrumento. A IA pode até ajudar os músicos a explorar novos estilos e técnicas ao sugerir variações de acordes ou escalas que se encaixam no contexto musical, estimulando a experimentação e a improvisação.
Esse tipo de colaboração entre a máquina e o músico resulta em sons que podem ir de melodias suaves e etéreas a solos distorcidos e agressivos, dependendo da interação e da configuração do instrumento. Esses avanços estão transformando a própria definição de música e performance ao vivo. A IA não apenas adiciona novos timbres e sonoridades aos instrumentos, mas também está criando uma nova forma de interatividade entre o músico, o público e o ambiente. Durante uma apresentação ao vivo, um instrumento inteligente pode se ajustar automaticamente ao ambiente acústico, alterando a projeção do som conforme a localização dos ouvintes ou a acústica do local. Isso permite que o músico se concentre mais na expressão artística do que na técnica, com a confiança de que a tecnologia está adaptando o som para otimizar a experiência para todos os presentes. Em resumo, a IA está revolucionando a música ao criar instrumentos inteligentes que não apenas expandem as capacidades sonoras dos músicos, mas também transformam a forma como a música é criada, tocada e vivenciada. Através da adaptação em tempo real, aprendizado contínuo e interação entre músicos e máquinas, esses instrumentos oferecem novas formas de expressão e criatividade. Eles permitem uma exploração sonora sem precedentes, com novas texturas, timbres e possibilidades de improvisação que antes eram impensáveis. O futuro da música, impulsionado pela IA, promete ser mais dinâmico, acessível e cheio de surpresas sonoras, proporcionando aos artistas ferramentas poderosas para explorar novos territórios criativos. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se nesse novo som do futuro.